Você já parou para pensar como chegamos ao ponto de ter produtos fabricados em massa, acessíveis e com preços relativamente baixos? Como a ideia de produção em larga escala se tornou o motor do capitalismo moderno? Tudo isso tem um nome: Fordismo. E hoje, você vai entender como essa revolução surgiu, o que exatamente é o Fordismo e como ele impactou o mundo em que vivemos até hoje. O Fordismo tem esse nome por causa de Henry Ford, o fundador da Ford Motor Company, nos Estados Unidos. A história começa no início do século XX. Em 1908, Henry Ford lança o famoso Modelo T, um carro popular, confiável e relativamente barato. Mas como isso foi possível em uma época em que carros eram artigos de luxo? Ford observou que o método tradicional de produção artesanal não atendia à demanda crescente. Ele queria produzir mais, com menor custo, sem perder qualidade. Para isso, adotou uma série de inovações que revolucionaram o processo industrial. A mais famosa delas? A linha de montagem. A primeira linha de montagem móvel foi implementada em 1913. Com ela, cada trabalhador executava uma única tarefa específica, enquanto o produto se movia pela linha. Isso reduzia drasticamente o tempo de fabricação. Um modelo T, que antes levava 12 horas para ser montado, passou a ser produzido em apenas 1 hora e 33 minutos. Além disso, Henry Ford se inspirou em diversos elementos da produção já existentes. Ele visitou matadouros de Chicago e viu como as carcaças de bois eram desmembradas em série, com cada trabalhador focado em uma parte do processo. Essa lógica reversa, adaptada à montagem de produtos, foi a base para a sua linha de montagem. Fordismo é um sistema de produção baseado em três pilares principais: produção em massa, a fabricação de grandes quantidades de produtos padronizados; especialização do trabalho. Cada operário realiza uma tarefa específica e repetitiva. Padronização dos produtos. O produto final é igual para todos, sem variações. Esse modelo se encaixava perfeitamente na lógica do capitalismo industrial, pois tornava os bens de consumo acessíveis a uma parcela cada vez maior da população. Além disso, permitia controle mais rígido da produção e reduzia desperdícios. Outro ponto-chave foi o conceito de salário eficiente. Ford dobrava o salário de seus operários, o que era visto com ceticismo na época. Mas ele tinha um objetivo: tornar seus trabalhadores também consumidores. Isso fortaleceu o ciclo de produção e consumo, considerado um dos fundamentos do capitalismo de massa. O Fordismo não transformou apenas a indústria automobilística. Ele teve um impacto profundo na economia, na sociedade e até na cultura. Crescimento econômico. Com a produção em massa, os produtos ficaram mais baratos. Isso ampliou o consumo e fomentou o crescimento do mercado interno. Urbanização. O modelo de trabalho fabril atraiu milhares de pessoas para os centros urbanos. Cidades cresceram, novos bairros surgiram e a estrutura urbana precisou se adaptar. Cultura de consumo. A produção padronizada criou uma sociedade de consumo. Itens antes considerados de luxo passaram a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas. Mudanças trabalhistas. O trabalho tornou-se mais especializado e repetitivo. Por um lado, isso aumentou a eficiência. Por outro, causou desgaste físico e psicológico, além de reduzir a autonomia dos trabalhadores. Influência mundial. O modelo fordista se espalhou para diversos países, influenciando políticas industriais e estratégias de desenvolvimento, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Países como a Alemanha, o Japão e o Brasil incorporaram práticas fordistas em suas indústrias. No Brasil, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas investiu em industrialização e em políticas de proteção ao trabalhador que dialogavam diretamente com princípios fordistas. Apesar de seus avanços, o Fordismo começou a enfrentar desafios nas décadas de 1970 e 1980. O mundo mudou e o modelo rígido já não respondia às novas demandas do mercado.
Saturação do mercado. Com produtos muito padronizados, as pessoas começaram a desejar variedade e personalização. Crise do petróleo. A crise de 1973 elevou os custos de produção e transporte, impactando diretamente o modelo fordista. Globalização. A competição internacional exigiu mais flexibilidade, inovação e adaptação. Foi nesse cenário que surgiu o modelo pós-fordista, caracterizado por produção flexível, diversificação de produtos, utilização de tecnologias de informação, valorizaço da criatividade e inovação, terceirização de etapas produtivas, trabalho mais qualificado e multifuncional. O pós-fordismo é associado a modelos como o toyotismo, desenvolvido no Japão, que prioriza a produção enxuta, sem estoques e com foco na qualidade. Diferente do fordismo, o toyotismo exige trabalhadores mais qualificados e com maior autonomia. Mesmo com a transição para modelos mais flexíveis, o fordismo deixou marcas profundas que ainda estão presentes hoje. A ideia de produção em massa continua viva, especialmente em setores como alimentos, vestuário e eletrônicos. A linha de montagem é usada até hoje, embora de forma mais automatizada e adaptável. A busca por eficiência e redução de custos ainda orienta decisões empresariais. O conceito de salários mais altos, como estímulo ao consumo, permanece em debates econômicos. O modelo inspirou teorias econômicas como o keynesianismo, que defende o fortalecimento do mercado interno. Além disso, o fordismo moldou a forma como as cidades e o trabalho são organizados. Influenciou sistemas educacionais ao padronizar métodos de ensino, e até a arquitetura de fábricas e escritórios foi baseada em princípios de eficiência fordista. Henry Ford não foi apenas um industrial. Ele era também um pensador, com ideias polêmicas e contraditórias. Ford acreditava que os trabalhadores felizes produziam mais. Por isso, além de salários altos, reduziu a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Era contrário a sindicatos, pois achava que interferiam na relação direta entre patrão e empregado. Publicou um jornal chamado The Dearborn Independent, onde infelizmente divulgava ideias antissemitas, algo que mancha sua biografia. Apesar disso, defendia a paz e foi contra a participação americana na Primeira Guerra Mundial. Ford também inovou em logística, criando métodos de distribuição que permitiam abastecer grandes áreas geográficas. E sua obsessão pela eficiência inspirou gerações de administradores e engenheiros. Para entender o Fordismo em profundidade, é importante compará-lo com outros modelos que vieram antes e depois. Antes do Fordismo, era produção artesanal personalizada, baixa escala e alto custo, trabalhadores qualificados e maior autonomia. Já no Fordismo, alta escala, padronização, repetição, menor custo, maior eficiência. Trabalhador especializado em tarefas simples. Porém, no toyotismo, produção sob demanda, menos estoques, mais qualidade. Equipes multifuncionais e gestão descentralizada. Essas comparações ajudam a compreender os avanços e limitações de cada sistema. Nenhum modelo é perfeito, mas todos respondem às necessidades econômicas e sociais de sua época. O Fordismo foi mais do que um modelo de produção. Foi uma revolução industrial, econômica e social. Ele transformou a forma como vivemos, trabalhamos e consumimos. Se hoje você pode comprar um celular, um carro ou um eletrodoméstico a preços relativamente acessíveis, muito disso se deve ao legado deixado por Henry Ford. E aí, o que você achou da história do Fordismo? Você acha que o modelo ainda funciona nos dias de hoje? Deixa seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu sou o Bruno e te aguardo na próxima história.